Eu confesso que eu não conheço esse cara. Eu comecei a escutar o nome dele essa semana, né? Até essa semana nunca tinha escutado falar nada, mas apareceu esse vídeo aqui na minha timeline, ainda não vi esse vídeo, mas me chamou a atenção. Por exemplo, aqui, ó, Miorim expõe influenciadores hipócritas e felinas do MBL ficam revoltados. Achei interessante o título e vou assistir aqui e vamos vendo junto aí. Mas o MBL tá ali fazendo meme, fazendo videozinho contra mim e tal. Eu nem vi isso, cara, ainda bem. Fizeram vários vídeos. Fizeram um vídeo do Kim. O Kim falou que quem é Miorim. Aí o Guto falou lá. Cara, tem Bianquinho e Espectro Cinza. Eu não tô entendendo, cara. Eles estão falando como se eles fossem uma faculdade, uma Yale, uma Berkeley. Tipo, é só um partido, um grupo político, tá tudo bem, velho. Eu acho que eles ainda não entenderam que, tipo, as pessoas que eles botaram não dá, tipo, uma credencial pro MBL. Pelo amor de Deus. Tipo, ninguém leva tão a sério assim a Bianquinha e a Espectro Cinza. São pessoas com zero. Mas Bianquinha, até onde eu sei, ela não é do MBL, não. A Spectre veio pro MBL, né? Mas Bianquinha não tem nenhuma relação com o MBL, não. Mas vamos continuar vendo aqui. Zero produção intelectual, zero demonstração intelectual absoluta. E tá tudo bem. Qualquer coisa. E elas nem se dispõem a isso, é até maldade. Tipo, o que a Bianquinha vai fazer na vida dela em divulgar tigrinho? E aparecer no Redcast pra um monte de beta, tipo, de decote? Nada. A Bianquinha tem um canal de SMR, caralho. Vai ver aqui, tá no MBL? Tá, porra. Nessa porra! Tem um engenheiro Léo lá. Qual é o credencial do engenheiro Léo? Sou formado em engenharia. Faz muito sentido, cara. O engenheiro Léo tá mesmo, mas Bianquinha, cara, eu acho que não tem Bianquinha no MBL, não. Sendo bem sincero, se tá, eu não tô sabendo, mas até onde eu sei, não tem, não. Tem sentido aí. Quem é Miorim, tá? Quem é, tipo, Bianquinha? Espectro Cinza, Engenheiro Léo. E assim, vamos ser sinceros, não é como se o Kim Kataguiri também fosse uma puta coisa, né? Não, Pai, o Kim Kataguiri aí já não... Meu Deus do céu, né? Eu não conheço, sinceramente, quem tá falando, não conheço esse cara aí, mas... O Kim Kataguiri não é nada? Cara, basta olhar o trabalho legislativo dele, as ações legislativas dele. Vai falar que não é nada? Não tem trabalho nenhum do Kim? Eu não sei onde esse cara tá se informando, mas... Basta pesquisar. Pesquisa o nome do Kim aí que você vai ver o que vai aparecer sobre ele. É conhecido. Não, hoje, mas assim, porque ele é político. Dado o tempo suficiente, a Bianquinha se virar política também vai ser conhecida, né? Vai. Então, essa é a comparação. Cara, o Kim, se eu não me engano, antes dele virar político, eu acho que ele foi até capa na Times, não é? Deixa eu ver aqui. Kim Kataguiri, capa revista. Deixa eu ver. Ó, foi na Time mesmo, 2015. Antes de virar político, se eu não me engano isso. Que ele virou político em 2018, que ele ganhou, não foi? Deputado Federal, 225. 2015, Kim Kataguiri foi eleito um dos 30 jovens mais influentes do mundo. Então, quando é que o Kim ganhou a primeira eleição? Quando Kim Kataguiri... em 2018, aqui. Então ele não ficou conhecido por ser político não, tá? Em 2015 ele foi eleito um dos 30 jovens mais influentes do mundo. E foi capa na revista Time. Cara, se isso aqui não é ser conhecido, o que é ser conhecido? O que é ser relevante? Porque em 2015 aqui o cara já era um dos 30 jovens mais conhecidos do mundo antes de ser político. Antes de ter um mandato. O Kim Kataguiri só é uma Bianquinha homem de olho puxado que toca política primeiro. Só isso. As pessoas conhecem o Kim pelo quê? Diminuição de, sei lá, negócio de imposto com o Japão e jogar Dota. Tipo, Sim. É o japonês do MBL. Sim.
Eu não sei qual é a algazarra na parada. Eu sei que claramente eles se machucaram com um post de um perfil tão pequeno como o teu. O que parece que eles estão muito, sei lá, Cara, eu sinceramente eu não vi ninguém machucado com esse post não. Eu vi o pessoal fazendo chacota, né? O pessoal zoando, porque eu acho que foi esse cara aí que fez uma postagem falando que se comprometia e nunca fazer nada com o MBL, etc e tal, e marcou um monte de influenciador pra se comprometer também, e no final ninguém se comprometeu com ele. Ele foi, tipo assim, ignorado por todo mundo que ele marcou. E só foi feito de chacota, porque, tipo, ninguém que ele tentou fazer gerar o compromisso se comprometeu. Pelo que eu fiquei sabendo, foi isso. escandalizados, né, a priori, assim. Eu acho que o que espantou eles foi quando eu vou ser sincero, eu quase fiz mais, velho. Porque eu vi que eles sangraram ali, velho. Eu quase peguei. Porque o que acontece? O MBL ele gosta de deixar os influenciadores nesse limbo, né? Sim. Então, os caras não precisam se admitir que eles são MBL, mas eles estão, tipo, ao redor ali, tá ligado? Eu quase peguei, assim, as principais pessoas que ficam fazendo isso. Aí, alô, Egan! E vários outros aí que tem essa visão aí. Thiago Braga! E tantos outros aí que Que são isso? figuras que gostariam muito de admitir que estão no MBL, um geek, né? Um geek agora nessa treta já publicamente. E vários outros aí que claramente não colocam sua opinião publicamente, porque eles perderiam muito com isso, né? Eles perderiam público, eles perderiam espaço, eles inclusive se afirmariam como politizados, né? Eu vejo nitidamente. Cara, isso talvez lá no Derrete do MBL em 2020 seria uma verdade, mas hoje em dia, na verdade, por exemplo, Arthur Duval, os influenciadores, os maiores porta-vozes aí do MBL, eles têm ganhado cada vez mais seguidores, mais visibilidade no espaço público e não perdido, tá? E um outro ponto que é o seguinte, o engenheiro Léo, por exemplo, que foi citado aqui no vídeo, ele assumiu publicamente que ele entrou no MBL, né? Eu tenho lá na bio do meu Instagram Academia MBL, que eu tô fazendo Academia MBL, né? Já mostrei em outros vídeos aqui que eu tenho o livro amarelo e tudo mais. Sinceramente, eu não vejo pessoas que fazem parte do MBL se escondendo com vergonha de falar que faz parte do MBL. Até porque hoje, 9/7/2025, que é quando eu gravo esse vídeo, o que de vergonhoso tem para falar do MBL ou do Partido Missão? Né? O que você pode chegar e falar, não, você tá passando pano aqui porque um eleito do MBL roubou, fez tal coisa aqui. Pelo contrário, você vê, por exemplo, o eleito do MBL, que foi eleito pela base do MBL, pelo trabalho que o MBL fez, o Pétega, lá de Curitiba, ele, quando foi assumir o mandato, depois de 6 meses fazendo um péssimo trabalho como vereador em Curitiba, na verdade, não fazendo trabalho algum, os membros do gabinete dele simplesmente pediram demissão, saíram, abandonaram o cara. Com mandato, não foi um influenciadorzinho. Foi um cara com mandato. Tinha lá o Will Balada, que ganhava, se eu não me engano, acho que 19 mil por mês no gabinete, pediu demissão para não ganhar absolutamente nada. E outros 8 acompanharam o Will Balada, foi um total de 9, né, que ficou conhecido aí como os 9 de Curitiba. Então, é para ter vergonha disso? Você vê algo completamente diferente do que acontece na política do Brasil inteiro. Você nunca viu nenhum outro mandato na história do Brasil, todo o gabinete de um candidato, de um eleito, pedir exoneração porque o cara estava fazendo um péssimo trabalho e não queria melhorar. Então, tipo assim, quando você vê os atos do que os eleitos, do que as pessoas que estão trabalhando em gabinete de eleitos do MBL estão fazendo, cara, isso de verdade dá uma esperança. Você fica olhando, cara, se esses caras chegarem na presidência mantendo essa conduta, executando o que está no livro amarelo, dá uma esperança de que o Brasil vai melhorar, de verdade. E não só naquele discurso de
político de vou fazer um Brasil melhor. Porque você já vê a conduta, a atitude das pessoas no que já tem acontecido, no que já está sendo feito, nos mandatos que o MBL já possui hoje. Que se eu fizesse um post de cada um deles, eu acho que vocês iam ficar com medo. Eu fizesse um post de cada um deles, que não eu fiz com o Kim Paim, que nem eu fiz com o Platinho ali, só que eu fizesse muito similar, aí sim, ao Sleeping Giants, porque eu fiz só com pessoas que são contra já o MBL, tá ligado? Eu nem usei pessoas que não são contra o MBL, tá ligado? Que não tem uma linha clara de que o cara é ou não contra o MBL, tá ligado? Fazendo ele ter que sair do armário. Olha isso. O cara falou que fez um post marcando pessoas que são contra o MBL. Pessoas que são contra o MBL simplesmente o ignoraram. Simplesmente, tipo assim, falou: cara, eu não vou me comprometer em não fazer nada com o MBL. Porque eu não sei como vai ser o futuro, né? Então, tipo assim... Aí o cara vem falar que o MBL tá sangrando, vai sangrar com os posts dele. Cara, deixa eu ver. Eu não sei se é o canal oficial desse cara aqui, porque realmente eu não conheço. Mas se for o canal oficial, o cara postou há 2 dias, tem 4.300 visualizações. Em comparação com o MBL, isso aqui não é nada. Em comparação com o Nando Moura, cara. Tipo assim, tu tem o Nando Moura batendo no MBL por motivo algum. Então, beleza. O MBL vai sangrar porque o Miorim vai fazer postagens. E muito mais, tipo, cara... O MBL teve o Bolsonaro colocando a Polícia Federal atrás dele, com acusação de lavagem de dinheiro de 400 milhões de reais. A Polícia Federal investigou a vida de todos os membros do MBL, lá da Nacional, da família do Renan, tudo, quebrou sigilo bancário, levou computador para ser analisado e não encontraram nada. Aí o que vai fazer MBL sangrar vai ser o Miorim. O Miorim. Esse cara já fala mal do MBL, tá ligado? E, tipo, ele deveria fechar a porta, velho. Se ele não fechar a porta, ele é um hipócrita, tá ligado? E, tipo, de fato, eu nem sei qual é o prejuízo que eles têm dessa ação, tá ligado? Agora, é verdade, se eu fizesse a mesma coisa com esses caras indecisos e mostrasse, ó, na verdade você é MB Minion, MBL Minion, porra, eu acho que aí ia doer muito. E eu acho que é isso que eles, no final, ficaram com medo. Até por isso eles estão gastando, zoando muito e tal, mas de certa forma preocupados, né? Porque esse é o tipo de coisa que, cara, acaba com um jogo que eles estão jogando há bastante tempo, né? Entendi. Que é esse jogo de comendo pela beirada os influenciadores, né? Então, por exemplo, será que Wagner é MBL? Será que o Wagner está disposto a dizer que os valores dele não são os valores do MBL, portanto, ele jamais entraria no MBL? Entendeu? Uhum. Será? Isso aí não, hein? Entendeu? Entendi. E como o Wagner tem vários outros, né? Será que o Giga faria isso? Será que o Heróis Mais faria isso? Quando será que fechariam a porta e admitiriam, não? Eu considero que o que o MBL fez aqui é autoritário. Eu considero que o que o MBL fez aqui é ruim. Eu considero que, cara, todas essas coisas foram coisas que estão além do que eu considero política. Eu não vou defender, apoiar, justificar isso aqui. Então, eu não estou dentro nem se o MBL pintar de verde e amarelo e se tornar o maior movimento do Brasil. Entende? Entendi. Aí tu acha que foi isso? Foi tipo uma proteção primária, assim. Eu acho que isso machucaria muito eles. Acho que machucaria. E assim, eu nem tô disposto a fazer isso, porque eu tenho mais coisa pra fazer. Eu tenho muito mais coisa pra fazer do que isso daí, tá ligado? Eu só fiz porque o que me incomoda nessa situação é a hipocrisia, tá ligado? Dessas pessoas. São pessoas que estão batendo hoje no MBL, tá ligado? São pessoas que têm críticas ao MBL. E o fato do MBL se tornar maior não deveria significar nada. Entendeu? Entendi. Então, tipo, genuinamente falando, cara, genuinamente, assim. Como é que um gordo causa tanto medo, né? Não é, velho. Doideira, velho. E tu é só um gordo, né, cara? Tipo, eu sou só um gordo, você vê, velho. não faz nem sentido, tu só é gordo, tipo. Não é? É pra mim estranho, assim. Agora, eu concordo ali que muita gente, velho, isso me decepcionou, velho. Inclusive, isso eu me fudi. Eu fiz um post lá falando que eu me fudi disso aí. Me fudi mesmo, assim, me fudi mesmo. Eu marquei muita gente. E ficaram quietos. E eles viram. Alcançou gente pra caralho, eles viram. Sim. Se o Kim Paim, que é um cara ocupado, viu essa porra, eu marquei ele, tu vai me dizer que eles não viram. Eu acho que viram, porra. Quem que viu?
Ó, Você tá falando de quem, cara? Eu não entendi, não. Cara, basicamente, pelo que eu tô entendendo desse vídeo aqui, o cara tá chorando porque foi ignorado por todo mundo. E agora tá vindo falar que se ele for postar criticando o Kim Paim e essas outras pessoas que ele marcou aí. Kim Paim eu sei quem é, agora os outros nomes que ele falou aí não faço ideia de quem é. Os caras vão sangrar. Cara, não sei quem são essas pessoas, mas não acho que elas sangrariam, não. Sendo bem sincero, beleza. Critica o Kim Paim. Não vai mudar nada na vida do Kim Paim uma crítica do Miorim. O cara já é criticado por um monte de gente, inclusive pelo MBL. E não muda nada, pô. O cara tá ali do lado do Bolsonaro, fazendo o trabalho dele. Né? Um dos poucos ali que continua firme do lado do Bolsonaro. Muitos já estão se afastando, né? Deu uma aproximada agora com aquela mensagem, com aquele post do Trump. Mas é verdade que já estão muito se afastando, Nicolas Ferreira e outros. Mas, cara, beleza. Eu não conheço esse cara não, mas se ele postar algo, eu queria ver se o povo ia sangrar mesmo. Acho que não vai sangrar, não. Acho que não daria nem um corte de folha de papel no dedo das pessoas. pessoas que eu marquei. Eu marquei algumas pessoas, eu poderia marcar mais, tá ligado? Conforme fossem respondendo. Mas, infelizmente, as pessoas não responderam, tá ligado? Ah, Inclusive, a Bocós me decepcionou ali, o velho. que ela falou? A Bocós deu uma resposta, se o MBL me pagar, eu vou. Mas não disse que não ia entrar, entende? Mas ela disse que ela entraria se pagasse, ué. Mas, aí tá, eu tenho que aceitar que é o caso, né? Mas é o caso, cara. Qual o problema de aceitar que é o caso? Pessoas que eu marquei. Mas qual é o problema? Desculpa, não entendi. Marquei o Egan. Eu marquei o Facinho Freestyle. O Egan não respondeu. Aliás, o Egan respondeu pra mim. E ele deu a entender que ele entraria no MBL. Ele não considera que ele nunca entraria no MBL. Ou seja, ele não consegue reparar. E é muito interessante, porque ele tem um podcast conosco que ele diz que o MBL é um projeto autoritário. Esse Barney do chat aí tá drogado, esse cara, esse Barney 01? Ele tá drogado, esse maluco no chat? Você não é um revolucionário. Mas como assim revolucionário? O que isso tem de revolução? Ô, Barney, se eu tivesse pegado um fuzil e botado na tua cabeça e expropriado tua terra, eu entenderia, mas, tipo, o que isso tem a ver? O menino tava chamando pessoas pra pegar em armas? Vocês não sabem nem o significado dessa palavra de revolucionário. Vocês são tudo macaquinho, bichinho. Mal sabem falar direito, porra. A maioria é assim, um revolucionário. Vocês não sabem o que significa essa palavra. Não, mas por quê? Porque eu marquei o cara, foi isso? Isso que eu não tô entendendo, eu não sabem nem o que significa essa palavra. Vocês não sabem nem o que significa, o que vocês estão falando, velho. Eu tenho uma aula inteira lá no Alta Linguagem falando sobre essa questão do revolucionarismo. Vocês não estão falando nada com nada. Tenho várias aulas, inclusive, lá. Eu acho que já deu desse vídeo. Os caras já estão falando outras coisas ali. Mas... o que eu senti desse vídeo aqui é um cara chamado Miorim, que ele quebrou a cara porque fez uma postagem lá querendo que um monte de pessoas que já criticam o MBL se comprometesse em não fazer nada com o MBL. E aí agora ele tá aí. Tá lambendo a ferida, falando que se postar vai fazer todo mundo sangrar. E é isso, né? Então, vamos ver se ele posta e faz o povo sangrar aí, vamos ver. Não conheço, apareceu aqui pra mim, achei interessante o título. E até o próximo vídeo.